Ela sabe o que ela está fazendo. Ela não vai comer demais nem nada. No entanto, é uma das horas que ela precisar de comer mais. Eles dizem isso, né? Que um dos horários que a pessoa precisa de comer melhor é de manhã, no desjejum. Depois que vem o resto. Agora, então, veja, coerência e incoerência. É saber tomar conta do corpo ou não. Tá. O outro seria o 56. Simetria, simetria. Ciência, arte. Porque eu já observei o senhor comentar muito a questão que a simetria é algo natural. Mas veja, você já viu a arte, como é que ela é doida? Sim. Sobre o processo de simetria, simetria. Tudo é feito nisso. O clássico, por exemplo, a tendência é ficar tudo simétrico de acordo com a natureza. Já o modernista é ficar o caos, é a teoria do caos. Então, veja, é o processo da ciência e da arte. A ciência, por exemplo, é tudo, procura matemática, é a simetria. Agora, a simetria é um processo mais artístico. Está entendendo? É a vida. Você vê que tem suas relações, suas coisas todas aí. Agora, o melhor da história. Eu poderia ter feito, em vez de colocar entre parênteses, fazer uma listagem de uma coisa só, mas ia ficar muito repetido. O senhor pretende colocar nesses outros que não tem também? Não, se vocês arranjarem, me arranja aí, passa para a gente, que nós vamos estudar. Eu aceito tudo que seja lógico, que eu possa entender, porque às vezes você vai me arranjar uma coisa muito mais inteligente que a minha capacidade de entender. Aí fica difícil. Mas, Aldo, nessa questão da simetria e assimetria, quer dizer então que a evolução caminha para a simetria, né? É uma simetria, mas a gente não vê nada disso por aqui. Exato. Então, a gente vê que nós estamos evoluindo, mas, por enquanto, isso aqui tudo é apenas um ensaio. Pois é, porque a minha pergunta era quando que por exemplo, essa preocupação não, eu te com a pergunto, simetria... você me fala, se você achar, você me fala. Que a preocupação com a simetria, quando que ela começa a ficar excessiva? Não, ela já está excessiva, por exemplo, na ciência. Na hora que eles dão supervalorização para a matemática. Isso é loucura. Nós não somos matemáticos. Nada é matemático, assim, do jeito que eles querem. Está errado. Outra coisa, não sou só eu que já falei isso. Tem cientista, tem filósofos, tem professores, tem um monte desses pensadores que já falaram isso. A matemática não regra a nossa vida, isso é bobagem deles. Agora, a regra é a física, que é o que eles gostam, porque o negócio é palpável, concreto. Entende? Mas é bobagem, tem muito excesso em matéria de matemática. Agora, aqui outra pergunta. Nunca me interessei por quem fui em outras vidas, mas ultimamente tem ocorrido alguns parafatos que me levam à hipótese de que fui determinada pessoa. Minhas perguntas são, se por hipótese esses parafatos estão sendo promovidos por amparadores, quais poderiam ser os objetivos? É de melhorar você dentro da interassistencialidade, da assistência aos outros. E se por hipótese forem assediadores, o que devo evitar? Primeira coisa, esqueça o assunto e deixa para lá. Terceiro, é válido eu dedicar tempo e pesquisa da hipótese de eu ter sido determinada pessoa ou é perda de tempo? Depende. Isso aí depende, a gente teria que estudar com mais detalhes com você pessoalmente para saber o que é, como é que é, de que modo que é. Por exemplo, vem aquela pessoa, como já aconteceu muitas vezes na minha vida, e fala, eu fui o Napoleão. Aí eu faço assim, tira o cavalo da chuva que você está perdendo tempo. Isso a gente já fala na hora. Não, esqueça. Agora, tem o outro que chega e fala assim, eu acho que eu sou um serenão. Eu falo assim, eu já vi você fumando anteontem, você não é. Então, tem uma opção de coisa assim que a gente pode liquidar com o assunto na hora. Então, o processo é ver, né, qual é a estrutura desse pensamento aí, dessa noção. Agora, vou te dar agora a dica correta dessa história. Você pode ser a outra pessoa desde que você alcance pelo menos 100 itens básicos a partir do temperamento da pessoa. Se tudo começa a ficar tudo igual e a sua vida começa a repetir em determinados elementos que é daquilo, então o negócio é muito sério. O primeiro deles, muito sério, é o temperamento. Segundo, a profissão. Terceiro, quais são as intenções, quais são as prioridades da pessoa. Agora, tem que ter mais de 100 elementos fundamentais, básicos, para começar. Senão, não vale a pena perder tempo com isso. Você quer falar?
Professor, como trabalhar o antagonismo das ideias sem ser a pessoa do contra? Como é que é? Como trabalhar o antagonismo das ideias sem Ser a pessoa do contra? Não, a pessoa ela pode falar e dar uma posição, mas ela é sempre contra, se é antagônica. Ela não tem jeito de esconder isso. Então, por exemplo, na refutação, a pessoa está mostrando uma coisa que quase sempre é frontalmente contra aquela outra ideia. Isso faz. Outro nome que tem é confutação, que é o processo de um contra o outro. Então, tem que contrariar, sim. Agora, veja, é através da contrariedade que a gente evolui. A crise de crescimento, você já ouviu falar muito disso aqui, não já? Crise de crescimento. A crise de crescimento vem contra o bem-estar da pessoa. Faz a pessoa sair do lugar. Ela é aluída, ela sai da inércia, ela dá um jeito de sair da inatividade, da vida sedentária, de alguma coisa que ela não está fazendo. Então, isso é que é a crise de crescimento. Então, isso é uma contrariedade. Tem que dar o contra, não tem jeito, não dá para esconder. Agora, veja, existe o jeito de dar o contra na pessoa, com diplomacia, com educação, com civilidade, que chama. Você está entendendo? Então, isso é que é a diplomacia, a civilidade. Então, por exemplo, eu, de vez em quando, dou conta aqui. Por exemplo, a pessoa, no Arlindo, no Roberto, no Loche. Então, vai assim, olha aqui, eu respeito muito o seu ponto de vista, mas eu penso assim. Eu estou dando um conta total. Estou sendo educado. Outra coisa, eu ainda não recebi nem tapa na cara e nem dei tapa na cara em nenhum deles. Isso mostra educação. Você está entendendo, então? Então, o problema de você dar o contra numa ideia, ou ser antípoda, ou ser contrário, do outro extremo, daquele modo de pensar, ou daquela posição de raciocinar, você está entendendo? Aquela afirmação da pessoa, você pode fazer isso numa boa, sadiamente, do ponto de vista cosmoético. Senão nós estamos perdidos. Outra coisa, eu não sei se já ouviu falar, mas eu aqui, às vezes, recomendo que a gente tem que dar conta até no amparador. Se você tem um amparador, ele está dando uma inspiração para você fazer alguma coisa, e você não está entendendo, e nem viu utilidade naquilo, você tem que perguntar, eu não estou entendendo. Eu não vou fazer isso, eu tenho que ficar mais esclarecido. Eu não vou fazer, não dá. Você está entendendo? Isso é amparador. Isso é o princípio da descrença. O princípio da descrença é você que tem que viver. Você tem que determinar a sua vida, mas tem que determinar a sua vida com lucidez, sabendo, com lógica, raciocinando, e não por emoção, ou não porque arranjou uma posição para se defender. Isso é bobagem. Está claro isso aí? Professor, na politicologia, aqui nesse caso, devido ao fato de ser autodiscernimentologia, não daria para colocar ali também lucidocracia? Assim, é que eu já coloquei em tantas que às vezes eu evito. Eu estou pondo mais agora quando eu coloco 7 de uma vez. Aí eu ponho um monte. Porque a democracia serve para tudo, né? E nesse caso aqui é melhor que tem. O senhor usa bastante a democracia. Pois é, mas a democracia nesse vamos dizer, de eleição, né? É o que mais interessa. Antagonismo. No item 20 também ali, quando o senhor fala inconsciente, relaciona com ontem. Qual foi a ideia aqui? Consciente e inconsciente, ontem e hoje. Pelo seguinte, o processo de inconsciente, a maioria é de ontem, né? É do passado, é a passadologia. Inconsciente é aquilo que você estudou, é a sua passadologia, é a sua paragenética, sua holobiografia. Esse é o inconsciente real, grande, aquele volumoso, o da barriga grande, como diz o cara. Esse é o inconsciente. Passadologia, então, a questão... É a passadologia e o presente, né? Um é a presentologia e o outro é a passadologia. Interessante notar também que, muitas vezes, a questão do antagonismo é muito clara nos opostos e apostos. Em termos de conscienciometria, é importantíssimo você entender essa questão do antagonismo também, né? Não, e o problema todo é o mal e o bem, né? É o processo maniqueísta. O que é o certo e o errado? A correção e o erro. Essas coisas todas. Outra aqui. É plausível afirmar que o antagonismo e a assimetria são consequências da criatividade, da consciência, e por isso a tendência de que sempre existirão?
Até um certo ponto, mas olha, não vamos ver o aspecto negativo ou patológico disso, não. É bom olhar, quando a gente afirmar uma coisa dessa, que a gente tem que exaltar é o sadio, o positivo, o homeostático, o rígido, aquilo que vai para frente. Né? Pode falar aí.